Boa noite, Aracaju. Boa noite, Sergipe. Boa noite, Brasil. De volta, de cara com Marcelo, mais um entrevistado maravilhoso, mais uma pessoa ilustre. Vem bater um papo com a gente. De cara com Marcelo, o meu, o seu, o nosso programa. Um canal que tem por objetivo promover os direitos humanos, abrir espaço para os grupos vulneráveis, garantir o direito de voz, o direito à cidadania. E todos os programas sempre trazemos temas importantíssimos para a sociedade, para a promoção dos direitos humanos e a cidadania plena. No meu terceiro programa, hoje, 19 de maio, Dia do Defensor Público. Quem são esses profissionais? Como que eles atuam? E aqui em Sergipe, o meu convidado ilustre, além de ser um profissional da área, um defensor, é um ativista dos direitos humanos e está sempre em parceria com a sociedade civil organizada e os poderes públicos para garantir a cidadania de todas as pessoas, independente da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Eu falo nada mais, nada menos que Dr. Sérgio Barreto, que já está aqui em meus estúdios. Pode entrar, Dr. Sérgio. Que prazer imenso, Dr. Sérgio. O senhor não sabe o quanto tem sido importante trazer pessoas ilustres para esse programa, para que eu possa me comunicar, porque essa é a minha profissão. É o que eu gosto de fazer. É trazer temas importantes que eduquem a sociedade. Muito obrigado por estar aqui, por o senhor me dar essa honra de participar do quadro de Cara com Marcelo, sem medo, sem preconceito. Está ao meu lado uma pessoa LGBT que tem como princípios básicos os direitos humanos. Por favor, sente-se para iniciarmos o programa. Então, ele já sentou, vamos bater um papo legal. Aqui é um bate-papo, doutor Sérgio? É um podcast bem diferente. Mas antes de começar o bate-papo, eu gostaria de me referir e me dirigir às pessoas com deficiência visual, baixa visão e cega. Porque o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, eu estive lá para pedir desculpas pelos dos últimos programas que eu não fiz. Nós temos que fazer inclusão. E fazer inclusão é pensar em quem não tem visão, porque o nosso canal está no mundo inteiro. Então, minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos brancos, eu uso óculos, estou usando um terno cinza, sou um homem magro, com 71 quilos, eu uso óculos e estou aqui sentado ao lado de outro homem que vai fazer a descrição, com 2 microfones, um para mim e um para ele. E ao fundo tem uma TV que tem um slogan, de cara com Marcelo. Obrigado mais uma vez, doutor Sérgio, muito obrigado mesmo, de coração mesmo. O senhor tem sido uma grande referência na pauta dos direitos humanos. O senhor tem feito uma contribuição enorme para os grupos vulneráveis. E antes, para passar a palavra para o senhor, eu gostaria que o senhor se apresentasse e fizesse uma autodescrição para que nós possamos fazer aquele bate-papo legal. Perfeito, Marcelo. Primeiro, a honra é minha ter sido convidado por você. Estou aqui muito feliz. E nesse processo de inclusão, eu sou um homem branco, altura mediana, cabelos grisalhos, estou de óculos, peso aproximadamente 80 quilos, uso um terno creme e um homem branco e acho que é isso. Faltou. Legal, doutor Sérgio, legal. Olha, e o próximo programa eu vou botar linguagens de sinais, porque nós temos pessoas que também têm problemas de audições, pessoa com deficiência, e nós precisamos, porque é esse o objetivo do nosso canal. Eu estava dizendo, eu não quero um programa que exponham vulgaridades, lixo cultural, em busca de ibope. Não,
Eu sempre disse que fazer esse programa para mim, doutor Sérgio, era abrir espaço, porque eu preciso me comunicar com as pessoas. Eu desejo falar. Então, cada pauta é uma pauta interessante. É uma pauta que nós vamos fazer esse debate para que faça uma educação, para que as pessoas possam entender o que é os direitos humanos. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, doutor Sérgio, eu quero saber quem é doutor Sérgio Barreto. Vamos lá. Sérgio Barreto Moraes é um sonhador, antes de mais nada. E procuro no dia a dia da minha vida realizar esses sonhos. Através de um trabalho que me preenche enormemente quando eu estou ao seu lado, quando eu estou ao lado de pessoas em situação de rua, quando eu estou ao lado dos PCDs. Esse trabalho me contenta e me impulsiona na busca, numa contribuiçãozinha modesta de uma sociedade melhor, de uma sociedade que respeite profundamente os direitos humanos e que esses direitos humanos não são de pessoas isoladas ou de grupos isolados, mas de todos indistintamente. Quando nós vamos a um posto de saúde e tomamos uma vacina de Covid, nós estamos ali se exercitando um direito humano, porque o direito à saúde é um direito humano, um direito fundamental, um direito social estampado na Constituição Federal. E todos nós temos esse direito indistintamente. Mas temos que nos preocupar especialmente com os grupos historicamente excluídos, que têm um processo de discriminação, de exclusão, e nós precisamos trazer todas essas pessoas para que exerçam a cidadania com plenitude, tenham dignidade com plenitude e pensando numa sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna, onde todos possam, como dizia Martin Luther King, um sonhador como eu, para que nós todos sentemos à mesa da fraternidade e uma pessoa não seja considerada distinta por sua cor de pele, e uma pessoa não seja considerada distinta por ter uma orientação sexual distinta da sua, uma pessoa não ser discriminada ou desrespeitada por ter uma identidade de gênero, que são todos os direitos humanos e toda maneira de amar vale a pena. Muito bem, doutor Sérgio. É uma pessoa. Eu não falei que no meu quadro, Pessoas Ilustres, eu até quero agradecer a Maria Eduarda, que foi a primeira convidada, a Tom, um policial LGBT, que foi uma pessoa também ilustre. Mas aproveitando um gancho, doutor Sérgio, o senhor é uma referência nos direitos humanos, incontestavelmente. O senhor não vem dizer que não, porque eu vou dizer porque mais adiante e o senhor vai entender. Conceitue para a sociedade, para os YouTubes, para as pessoas que estão lá, o que são os direitos humanos de fato. Porque muitas vezes, doutor Sérgio, eu já me vi em algumas angústias das pessoas. Vocês defendem bandidos, vocês não sei o quê. Já escutei muito isso. Eu escuto muito isso e é uma coisa que me incomoda profundamente. E eu não vou cansar de dizer, quando eu tiver com um agente público, com um defensor, com os direitos humanos, com um advogado, o que são os direitos humanos, doutor Sérgio? Muito bem, eu já escutei muito isso também, Marcelo. Por onde a gente caminha, a gente escuta essas coisas por uma distorção de uma interpretação. O direito humano está ligado à existência do ser humano com dignidade. Tudo que elevar a dignidade do ser humano é um direito humano. Esse direito humano ele se divide em direito fundamental, porque às vezes há direitos humanos que não estão nem na Constituição Federal. Há direitos humanos que não estão nem na legislação e vêm de pactos internacionais, por exemplo. E quando ele é transplantado para a Constituição Federal, para uma legislação, ele é chamado de direito fundamental. O direito à saúde, como exemplifiquei há pouco. Quando nós fomos aos postos de saúde exigir vacina da Covid, nós estávamos exercitando um direito humano. Quando nós, dentro de um processo criminal, defendemos uma pessoa acusada de algum crime, enfim, nós estamos exercitando um direito humano, porque o direito de defesa é um direito humano.
E ninguém pode ser levado ao cárcere, Marcelo, na nossa sociedade, sem o exercício pleno e inegociável do direito de defesa. E disso eu não abro mão, você não abre mão. Exatamente. Ninguém pode ser o exercício livre de um direito da personalidade, como, por exemplo, a identidade de gênero. É um direito fundamental, onde há o exercício da transexualidade, de uma identidade de gênero. Ela não cabe naquele corpo, porque ela tem um elemento subjetivo, né? Tem que ser respeitado por isso, e todo direito tem que amparar, tem que tutelar aquela pessoa, porque ela quer apenas adequar seu nome ao seu gênero. E a liberdade de gênero é um direito fundamental, é um direito humano, um direito da personalidade. Então tudo isso que envolve o direito do exercício pleno de cidadania, o direito de dignidade, porque a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Nós estamos aqui em nome de um pacto. Nós estamos aqui exercendo livremente a nossa liberdade de expressão, que não é absoluta, não é? Mas exercendo essa liberdade graças a uma Constituição Federal, graças a muitos ativistas que no passado penhoraram a sua vida para que nós estivéssemos aqui, falássemos do que desejássemos, exigíssemos dignidade humana para todos indistintamente, exigíssemos direitos de cidadania para todos indistintamente. Então isso é um avanço, sem dúvida nenhuma. E nesse momento, nessa quadra histórica, nós não podemos retroceder nos direitos humanos. Nós temos que estar ao lado de todos esses grupos, de todas essas pessoas, por uma discriminação histórica, por uma má interpretação histórica. Essas pessoas que não têm ainda, eu digo isso com pesar da alma, não têm ainda acesso pleno à cidadania, não têm segurança alimentar, Marcelo. Pessoa em situação de rua não tem segurança alimentar. E nós temos que nos incomodar com isso, porque, como dizia Martin Luther King, nós não podemos perder essa capacidade de nos indignar com essas questões. Se nós vemos uma pessoa revirando lixo para se alimentar, a sociedade está errada. Está tudo errado. Nós temos que começar de novo. Não é possível alguém no Brasil, o maior produtor de grãos do mundo, alguém passar fome. Está tudo errado. A gente tem que começar tudo de novo, Marcelo. Muito bem. Eu assim, cada vez mais encantado com suas posturas. E se eu dissesse assim, doutor Sérgio, se eu começasse numa palavra, supomos que eu fosse fazer uma palestra. Direitos humanos são universais, precisam ser? Direitos humanos são necessariamente, plenamente universais a todos indistintamente. Mas a gente precisa promover com desigualdade esses grupos historicamente excluídos. É o que lá atrás na história Aristóteles, né, dizia uma frase muito emblemática para as pessoas do direito: tratar os iguais de maneira igual, mas os desiguais de maneira desigual, porque nós precisamos promover mais plenamente E garantimos e garantir direitos de cidadania, dignidade. Por exemplo, a pessoas em situação de rua, a comunidade LGBT, aos presos. Por que não? Por que não defender os presos? Qual o problema que existe? A democracia se paga esse preço. A gente não pode se vingar de uma pessoa que cometeu um crime, de uma pessoa que cometeu um deslize. Elas estão pagando suas penas e vão retornar à sociedade. E por que não tratá-los com dignidade? Por que não? Há uma grande frase de um grande advogado italiano chamado Francesco Carnelucci, e quando nos julgamentos ele dizia: quando se desvaneceu aquela nuvem que me separava, eu me julgava superior àquele outro homem, eu me julgava superior. Quando olhei dentro dos olhos dele, eu vi um homem exatamente igual a mim, com virtudes e defeitos. Então, com essas ideias filosóficas, isso ajuda a vida. Isso ajuda a gente a compreender as necessidades dessas pessoas, as necessidades históricas dessas pessoas, que nós precisamos reparar esse déficit histórico,
O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E isso nós temos uma dívida histórica muito eloquente com essas pessoas. E é hora da gente reparar. É hora da gente dar cidadania plena, dignidade plena, absoluta e restrita, direitos universais a todas essas pessoas, a todos esses grupos historicamente esquecidos e excluídos. Nossa, hoje é 19 de maio, Dia Nacional do Defensor Público. Vocês acabaram de ouvir um defensor público. Eis a grande questão, porque o nosso programa está sendo hoje. Porque nós resolvemos, e eu resolvi, o quanto apresentador, comunicador, trazer esses profissionais para cá. Trazer o senhor que tem esse trabalho na Defensoria Pública de Sergipe, que me deu muito a honra em ter conhecido, que mais adiante eu vou explicar onde é que chega a nossa relação profissional. Então, eu queria que você dissesse, né, o que é que representa aos seus colegas que eu não quero que você divulgue para os seus colegas, viu? Da Defensoria Pública de Sergipe, o que representa esse dia para o senhor, para esses profissionais? Muito bem, 19 de maio é o dia do falecimento de um advogado francês. Nossa, legal. Yves de Coubertin. Uhum. Ele advogava gratuitamente para as pessoas lá na França, levava as causas das pessoas que não tinham condições aos tribunais franceses. Uhum. E ele dizia o seguinte: diga-me que sua causa é justa, que eu defenderei gratuitamente perante os tribunais franceses. Em 1300, Santo Ivo. Nossa Senhora. Então, esse dia é simbolicamente escolhido como o Dia do Defensor Público em homenagem ao incomparável Santo Ivo, que fazia esse trabalho humano, jurídico, político na sociedade daquela época, em 1300. Nossa. A Constituição Federal diz que a Defensoria Pública é um instrumento e expressão da democracia brasileira. Talvez hoje, Marcelo, talvez hoje, eu digo isso sem medo de errar, seja a maior expressão e um dos maiores instrumentos da democracia inclusiva do Brasil, seja um instrumento chamado a Defensoria Pública. Porque hoje nós elevamos ao judiciário a maior clientela. A maior clientela hoje do judiciário é a da Defensoria Pública. Promovendo pessoas pobres, né? Pessoas humildes, pobres, que não têm condições de fazer valer seus direitos em juízo e não podem ser excluídas do judiciário, porque isso é direito de cidadania. O direito do livre acesso ao judiciário é um direito fundamental, humano. Se a pessoa tem uma queixa, né, e se vê privada de acessar ao judiciário, é uma violação do direito humano. E de nada adiantariam os direitos e garantias fundamentais. De nada adiantariam as franquias constitucionais se não houvesse um instrumento com tanta dignidade, com tanta responsabilidade social para patrocinar o direito dessas pessoas. Então, todas as pessoas, indistintamente, que não têm condições de arcar com as custas de um processo ou com as custas de um advogado, ela pode se valer da Defensoria Pública. E hoje, numa interpretação muito mais ampla, nós patrocinamos, eu digo isso com muito orgulho na alma, mas nós patrocinamos grupos também excluídos. A vocação da Defensoria Pública é de resgatar também pessoas negras, né? Comunidade LGBT, os indígenas, as mulheres, crianças que estão em fragilidade humana, em vulnerabilidade, todas essas pessoas, esses grupos, os PCDs, que precisam exercer plenamente, mais do que nunca, os direitos da cidadania. Então a Defensoria tem um espectro de atuação extraordinário e exerce hoje uma intervenção magnânima na sociedade. E quem são esses profissionais, doutor Sérgio? Porque assim, eu na verdade, eu passei, por exemplo, a acreditar mais na Defensoria a partir do trabalho que eu comecei a fazer com o senhor nas retificações de nome e gênero. Eu comecei a me questionar que eu nunca tinha tido contato com os defensores públicos, né? E aí eu disse assim, poxa, por que eu estou tendo agora?
quem são esses profissionais? Quem é Dr. Sérgio, na verdade? E aí eu queria que o senhor falasse, quem são esses profissionais de fato? Porque, por exemplo, se o senhor for me perguntar aqui em outro defensor, eu só conheço o senhor. O presidente que foi pro chá cultural da Adonis o ano passado, não foi? Foi. O presidente, Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo. Foi. Eu não conheço mais assim os outros profissionais assim. Eu acho que ainda está muito tímido. Digamos que seja tímido, né? Ou não? Sim. Ou é impressão minha? Quem são esses jovens? Porque o senhor é uma pessoa jovem, né? Sim. O senhor é um jovem lutador. Tô tentando, né? O senhor continua um Nem jovem tanto, lutador. nem tanto, João. Os cabelos brancos já estão me denunciando. Imagino, meu Deus. Mas você é jovem, você é garoto. Não. No ardor das lutas, das paixões. Quem são esses defensores? Esses E essas defensores defensoras? são colegas entusiastas, né? São inconformados, são lutadores, são agentes de transformação social, como diz a nossa lei. É porque cada um tem seu espectro de atuação. Eu me aproximei muito de você pela nossa luta, pela nossa sintonia, pelo nosso ardor na defesa dos direitos Meio humanos. tumultuado em algumas Não. Eu fazia o senhor, eu perturbava demais. De maneira alguma. E nós, pelo nosso perfil de atuação, nós consideramos isso absolutamente inegociável. A gente não negocia com direitos humanos, a gente exige, né? A gente reclama, a gente bate as portas. O senhor se acha paciente? Eu me acho paciente, mas eu, por outro lado, eu me exercito. Muito tolerante. Eu me exercito, mas também, às vezes, sou resoluto. Nas nossas atuações, a gente tem muitos entreveiros, porque a nossa atuação, como a sua também, Marcelo, nem sempre é compreendida. Totalmente. Eu já fui muito questionado, meu Deus, defensor de bandido. Você já me disseram, você transige com a bandidagem. Nós somos confundidos muitas vezes. Eu não aguento mais isso. É como se nós nos voltássemos contra, e eu detesto essa denominação, me causa horror, os homens de bem. Porque eu não sei se eu sou homem de bem, não sei. Então, como se a falibilidade humana, como se o crime tivesse em um determinado espectro da sociedade. E a filosofia tem mostrado, a sociologia tem mostrado, mas que o crime está aqui. Basta que nós nos deparemos com determinadas situações que a gente vira um leão. Então a gente tem que entender, isso tem conceitos filosóficos, sociológicos, que não são determinadas pessoas. É uma figura impressionante. Não são determinadas pessoas que praticam o crime. Isso é um ar de discriminação profunda. Eu acho, inclusive, a gente reproduz isso muitas vezes. Eu vejo Claro. Existe um momento, a quadra política que a gente vê, e pessoas estão elegendo em nome desse discurso, né? Esse discurso excludente, preconceituoso, discriminatório, onde se coloca em um ar de superioridade em relação a outras pessoas, onde nega a democracia, onde nega valores humanos, valores cristãos, fundamentos da República Federativa do Brasil, fundamentos do Brasil. E nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento, aceitar que alguém, por uma orientação sexual divergente da sua, seja discriminado, seja aviltado. Doutor Sérgio, o que eu fico mais impressionado, que eu já vivenciei, coisas que me deixam extremamente... Hoje mais não, eu me controlo mais assim. É ouvir assim. Você defende essas marginais das travestis. Você fortalece a violação dos direitos. Eu fico assim, meu Deus, eu já me deparei assim com situações que escuto essas coisas o tempo inteiro assim. Aí eu disse bem assim, eu não defendo a violação dos direitos humanos. Eu acho que todo mundo tem o direito à defesa. Independente do que ela fez ou não. Porque você nunca sofreu, você nunca apanhou, você nunca foi. Quem é que sabe da minha vida como um todo? Também, então, assim, o senhor acha que isso é uma reprodução violenta do Estado, da democracia, do direito do ser humano, da humanidade? Perfeito. Eu acho que essa quadra histórica que a gente está vendo, que é muito preocupante, né? Esse crescimento da extrema-direita no mundo, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial.
que milita contra direitos humanos, como se os direitos humanos fosse para um grupo da sociedade. Geralmente esse grupo branco, hétero, com dinheiro, aí os direitos humanos são para essas pessoas. Para essas pessoas. Os periféricos, os pobres, os desvalidos, as pessoas em situação de rua, essas pessoas não são destinatárias de direitos humanos? Por quê? É o que eu digo. Nossa militância, você é um grande militante, você é uma referência, Marcelo. Você é um entusiasta dessa causa, você nos inspira, você nos contagia com esse ardor, com essa paixão na luta incessante, tanto que você já... Eu sei da sua história, eu sei da sua caminhada inspiradora de vida, e você nunca retrocedeu, você nunca desistiu, você continua na caminhada, contagiando as pessoas com o belo discurso dos direitos humanos, de igualdade, de promoção, de cidadania. Você é um exemplo, Marcelo, você é um vanguardista da nossa sociedade. É o que eu falo. Eu digo bem assim, doutor Sérgio, quando eu sou abordado muitas vezes assim. As mulheres héteros cisgêneras têm uma ala no Prefem. Elas estão presas, não é porque são trans, estão fazendo coisa errada, não é porque são trans, é porque algum momento da vida as levou a isso. As mulheres héteros estão presas também. Claro. Tem várias mulheres héteros. Então não é que a gente defenda bandido. Não. E aí, sabe, doutor Sérgio, eu acho que parte muito mais da compreensão da sociedade contemporânea, que ainda falta. Mas é lá. Mas para esse defensor público atuar, ele tem que ser advogado? Como é, doutor Sérgio? Como? Ele passa um concurso? Isso, o defensor, ele é formado em Direito. Ele é formado em Direito, passa pela escola, pelo curso de Direito, e depois ele presta um concurso. Tem que ser Direito. Tem que ser formado em Direito, necessariamente. E ele depois ele presta um concurso público de provas e títulos. Esse concurso é composto de 5 fases: fases objetivas, fases subjetivas e fases orais e títulos, onde vai se apurar a aptidão da pessoa para o exercício do cargo, né? Então, após esse concurso, ele é empossado e ele vai exercer as suas atividades como defensor público, sendo um instrumento de transformação social. É assim que a lei nos define. Eu tenho muito orgulho dessa definição. Um instrumento de transformação social. Um instrumento da democracia brasileira. Uma expressão clara, nítida, clarividente da democracia brasileira. E como é que ele se distribui? Por exemplo, o senhor é no núcleo dos direitos humanos. Como é que se diz? Como é que se separa? Nós temos... Porque, quando eu falo hoje em defensor, eu só lembro do senhor. Impossível não lembrar. Perturbei tanto esse homem. Foi tanto. Você nunca foi tantas coisas que eu não entendia, que eu passei a entender agora. Como é? É subdividido. Eu sou o núcleo de direitos humanos da mulher. Como é que... Vamos lá. Onde é que o senhor está? Isso. Para que eu possa entender também. Minhas atividades pela manhã, eu desenvolvo na 17ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, que apura os atos infracionais, né? Ato infracional cometido por adolescente. Então, pela manhã, eu tenho minha lotação, e todos os defensores também têm sua lotação. Sim. Eu estou já na capital, porque eu consegui, no processo de promoção, chegar à capital. Minha primeira comarca foi em Itabaiana. Eu fui trabalhar em Itabaiana, passei 1 ano e pouco trabalhando em Itabaiana, concorri internamente a um processo de remoção, é assim que se dá a ascensão da carreira. Ganhei, porque o júri afastava as pessoas, e eu consegui ganhar prematuramente. Não foi mérito nenhum meu, mas é porque você sabe que o maior medo das pessoas é falar em público, né? Então o júri acaba afugentando as pessoas. Eu também confesso que eu ainda tenho ainda. Você não tem não, você é um talento. E aí eu vim para a capital, na 5ª Vara Criminal. E nós nos subdividimos em vários núcleos. Há o núcleo de saúde, que cuida das questões das demandas de saúde.
ao núcleo de prisão em flagrante, todas as pessoas presas hoje são apresentadas a um defensor público. Entendi. Né? Todo cidadão cidadão que é preso, ele tem um direito tem a um direito a ser defensor público. apresentado a um defensor público, ou até constituir um advogado, se for o caso, mas o auto chega até nós. Um núcleo de defesa do consumidor, todas as demandas relacionadas a um consumidor, né? Alguém que compra um produto com defeito, a loja não atende, não troca, ele vai lá e a gente chama a loja, faz uma composição, ou mesmo vai até juízo e pede uma reparação, né? Núcleo da mulher também, que cuida das questões relacionadas a esse grupo que precisa também se afirmar, que precisa de promoção, que são as mulheres, né? O grupo da criança e do adolescente, do qual eu faço parte também, que cuida das questões das crianças, dos adolescentes, nos abrigos, nas unidades também, que privam de liberdade. Há vários adolescentes hoje privados de liberdade, porque paira sobre eles uma certa acusação, né? Então a Defensoria Pública também tutela. Núcleo de execução penal, para que você tenha ideia, Marcelo, a maior parte da comunidade presa hoje no país, e somos o terceiro maior país, a terceira maior população carcerária do mundo é o Brasil, com cerca de 800 mil presos. Esses 800 mil presos estão quase em sua totalidade sob a defesa da Defensoria Pública. Então veja o nosso espectro de atuação, a nossa atuação, a complexidade, a vocação, realmente exige uma vocação muito grande. Sim, com certeza. Né? Exige uma dedicação, não apenas a questão do estudo, que eu diria que é o primeiro passo, mas um aprofundamento humano, mas é para nós entendermos essas questões da sociedade, para que nós tenhamos um olhar holístico sobre toda essa dimensão humana e a necessidade desse resgate, de exigir dignidade a um preso, né? Exigir que uma mulher seja bem tratada em um ambiente, repulsar o machismo em todas as suas formas, não é? Respeito à criança, o que os estudiosos dizem hoje da parentalidade positiva, ou seja, criar com afeto, o exercício legítimo do afeto. Hoje a gente patrocina diversos casais, ou homens e mulheres solteiros, ou em união estável, seja hétero ou homoafetivo, que desejam uma adoção. Vocês fazem esse processo. Nós patrocinamos essa demanda, nós apuramos todos os aspectos, não apenas financeiros, mas jurídico e emocional também, de uma pessoa que deseja adotar uma criança, seja homem, mulher, casado ou solteiro, hétero ou homoafetivo. Nós patrocinamos essas demandas também. E aí vão centenas e milhares de demandas, milhares de pessoas atendidas diariamente, mas que é um desafio nosso ainda, sermos suficientemente conhecidos para que todas as pessoas que tenham um problema judicial ou estejam num estado de fragilidade humana, de vulnerabilidade, como a gente chama, para aportar à Casa da Defensoria Pública e que nós possamos patrocinar com galhardia, com resolutividade, com efetividade a defesa daquela pessoa. Nossa, como é bom ouvir, compreender a dinâmica, né, desses profissionais que atuam com essas violações, com essas pessoas que cometem atos infracionários, que estão fora da sociedade. É por isso que meu programa, doutor Sérgio, eu estava aqui dizendo, eu sempre falo isso, né? A comunicação, estar comunicando. Eu não estou pouco me... Foi a primeira coisa que eu disse aqui a Jorge, quando eu entrei. Jorge, olha, eu quero conversar com as pessoas, eu quero aprender. E eu acho que a cada programa eu tenho aprendido. E o despertar de conhecer quem são esses profissionais foi através do nosso trabalho. E aí hoje eu quero entrar agora em outro tema. 2 dias passados foi o Dia Internacional contra a LGBTQI-fobia, né? E esse aqui que vos fala, embora eu sou apresentador hoje, mas eu fui o primeiro LGBTQI-PN+, estou no meu programa, falo sim como eu quiser, porque eu sou assessor técnico LGBTQI da Diretoria
direitos humanos, né? Tem um trabalho também em parceria com os órgãos públicos, mas fui o primeiro LGBT a defender no plenário da Câmara, inclusive rascunhei o projeto, porque todo cidadão comum pode até mandar um projeto para a Câmara, mas tem que ter um abaixo-assinado, né? E nós criamos o Dia Municipal, que a palavra ainda era homofobia, em alusão ao Dia Internacional, né, de combate à LGBTQI-fobia. Eu até agradeço o senhor pela campanha que o senhor fez, porque o nosso tema foi não precisa ser LGBTQI para defender contra a LGBTQI-fobia, nós precisamos de atores sociais envolvidos na causa. Nós precisamos de pessoas independente da sua orientação sexual, porque nós acreditamos que a sociedade tem que ser defendida, os direitos humanos, independente do que você seja, hétero, homo, bi. E foi muito legal que eu propus à prefeitura para todas as pessoas. O senhor deu um depoimento muito legal, foi o senhor. A outra companheira, que agora está me fugindo a memória, que é outra pessoa que também gravou pra gente. Mas aí eu queria entrar em uma questão, doutor Sérgio, que é outra coisa que me incomoda bastante. Eu já tive assim, eu já vivenciei na minha vida as pessoas sempre se afastando de mim. É muito comum. É como para mim, por exemplo, o sim fosse anormal. E o não, para mim, sempre foi comum. Então, assim, eu sempre vivenciei essas situações. Das pessoas não quererem se aproximar, porque eu sempre fui LGBT, na década de 80, que não era fácil, né? E uma determinada entrevista, doutor Sérgio, aproveitando que o senhor participou da campanha, eu era a CELCA, que era uma articulação de pessoas que atuavam em defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTQI, das pessoas vivendo com HIV e AIDS, desculpa. E falei que estavam faltando medicamentos para as pessoas vivendo com HIV e AIDS. E a matéria que foi vinculada, em nenhum momento, doutor Sérgio, eu disse que era pessoa vivendo com HIV e AIDS. Em nenhum momento. E também uma coisa que só diz respeito à pessoa. Claro. Ninguém. Se eu tivesse entrado no tema, no outro dia essa é a matéria. Marcelo que vive com HIV AIDS. Veja só que absurdo, né? Veja só que absurdo. Vivendo com HIV AIDS, denuncia governo do estado faltando medicamento. Eu disse, meu Deus, eu em nenhum momento, eu apenas fiz a denúncia. E aí eu perguntei ao senhor, doutor Sérgio, o senhor tem algum problema? Porque assim, é muito comum as pessoas se afastarem de mim, né? De o senhor ter feito esse depoimento, isso afeta o profissional, o ser humano que o senhor é, porque a gente precisa compreender que a gente precisa desses atores sociais. Nós precisamos da Defensoria Pública, nós precisamos de uma defensora pública, nós precisamos de um advogado popular, nós precisamos da Secretaria de Segurança Pública, nós precisamos de Sônia May, da doutora Meire Mansuê, nós precisamos de Edna, nós precisamos de todos os agentes, gente, para poder fazer essa coisa. Me fala um pouco sobre isso. Porque assim, doutor Sérgio, olha, eu estou dizendo com o senhor, viu? Eu já, assim, as pessoas são tão maldosas porque elas são capazes de dizer, olha, não, quem defende LGBT é LGBT, quem defende bandido é bandido. Bandido é bandido, quem defende pessoas com HIV, como foi feito comigo. Eu fui vinculado em uma matéria de pessoas com HIV AIDS. E na oportunidade eu quero agradecer o senhor ter feito a campanha pra gente, porque é extremamente salutar. Nós, LGBTs, precisamos de todas as pessoas. Precisamos de trabalhadores, defensores, que não importa. Não precisa ser LGBT, precisa ser ser humano. Isso é o que importa. O que nós não podemos fazer, é minha opinião, quero ver o senhor, é tomar o lugar de fala. O meu lugar de fala o senhor não pode tomar, como LGBT. Eu não posso tomar o lugar de fala de uma pessoa negra. Não tomo. Eu respeito. Quando eu estou com a trans, no dia da visibilidade trans, por exemplo, eu nunca dou entrevista em respeito aos trans. Fale um pouco sobre isso. Sobre se eu só passo por lá na campanha. O dia 17 de maio há 2 dias atrás, mais um espaço, mais um momento simbólico, importante, de ativismo. Isso é de expressão, né? Cultural, política, social. E
transformador, mais um dia transformador, de falar para falarmos de direitos humanos. Eu já senti também alguns preconceitos, porque minha caminhada de vida, e já lá se vão quase 20 anos, tô ficando velho, viu, Marcelo? Tô ficando velho. Parece não. De associar... Só se olha um pouco branco. Os cabelos brancos já estão me denunciando. De ter o nome associado à defesa da bandidagem. Nossa. A defesa... Você não se revolta? Eu já escutei muito isso. Você não se revolta com um crime desse? Você não se revolta com a situação dessa? Veja a situação da vítima. E pondero, principalmente no interior, certa feita eu fui defender uma pessoa no júri. Uma tragédia humana, realmente. A gente vive também muitas tragédias humanas, muitos dramas humanos, né? E até isso nós temos que ter um preparo psicológico também. E ao chegar no julgamento, as pessoas estavam com a blusa estampada com a foto da vítima. Sim. Uma tragédia humana. E cabia a mim defender a pessoa. Defender da acusação. E ao chegar no fórum, as pessoas apontando para mim, disse, puxa, ainda tem essa pessoa, ainda tem esse rapaz, vem para cá fazer essa defesa, que coisa absurda. Eu senti isso e as pessoas apontando para mim, querendo até me denegrir de alguma forma. E a primeira coisa que eu disse ao falar, eu disse, olha, minha solidariedade mais profunda à família da vítima. Mas eu estou aqui em nome da Constituição Federal. Eu estou aqui em nome do direito de defesa que não tem nome. Marcelo. Eu estou aqui para defender os direitos da cidadania e se esse homem eventualmente for levado ao cárcere por 20, 30 anos, ele vai ter que ter o mais pleno, o mais inegociável, o mais intransigente direito de defesa. E a gente precisa ouvir esse homem, as suas razões, até a rigidez mental dele, até a saúde mental dele, Sim. porque há casos. Eu já tive um sem número de casos de falta de saúde mental, de problema no seu intelecto, seja no comportamento volitivo. Ele não se contém diante de um impulso. Então há de verificar primeiro até a saúde mental dessa pessoa, para se dar o tratamento correto que é a legislação. Então eu já senti muito isso também, de ter meu nome de algum modo envolvido. Puxa, mas você tem coragem de defender essa pessoa? Eu escutei muito isso. E é como eu digo, eu venho primeiro defender a Constituição Federal. Uhum. E isso vem de quê? De uma interpretação equivocada, de pessoas que fazem questão de dizer, ainda hoje. Isso teve origem, um delegado do Rio de Janeiro antigo, né? Que ele cunhou a frase de bandido bom é bandido morto, enterrado de pé para não ocupar espaço. Um delegado antigo, no estado do Rio de Janeiro, 1930, 1940, por aí. Ele cunhou essa frase, né? Bandido bom é bandido morto, dando a interpretação equivocada para as pessoas, de uma maneira geral, que direitos humanos só servem para bandido. E se esquecem quando vão no posto de saúde exigir uma vacina, exigir uma medicação. Ali é o pleno exercício de um direito humano. E a quadra histórica, essas pessoas estão se aproveitando desse discurso, se acham superiores, se acham despidas do erro. Essas pessoas não erram. Geralmente são pessoas que são hétero, são pessoas que têm um nível financeiro alto, brancas, e não exercem a empatia. Não exercem a empatia de se colocar. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que é negro. Ele passa por uma revista todo mês, Marcelo. Todo mês ele anda de ônibus. Ele passa por uma revista policial todo mês. Ele tem um cabelo muito estiloso e amarrado, um cabelo branco, e ele passa por uma revista todo mês por uma patrulha policial. E a gente tem que discutir isso. Será que a cor da pele, o racismo estrutural, que no passado foi científico, onde as pessoas queriam justificar aquela poetisa americana, né, que Philly Wheatley,
que preparou um poeta maravilhoso, um poema maravilhoso, e as pessoas desconfiaram dela porque ela era negra. E ela foi examinada por uma banca, porque naquela época o racismo científico justificava que as pessoas negras eram inferiores. Hoje o racismo é estrutural. Ele está na sociedade. E as pessoas não param para perguntar, meu Deus, por que uma pessoa de uma cor da pele é submetida a uma revista policial sem ter fundamento algum? É revistado para ver se tem uma arma, se tem uma coisa, como se fosse algo, e as pessoas normalizaram isso, naturalizaram. E as pessoas não se incomodam com isso. Marcelo, por que uma pessoa que tem uma orientação distinta, uma orientação sexual, tem que ser revistada pelo simples fato de ter uma orientação sexual distinta? Então, é essa a nossa caminhada, de lutar contra isso, de lutar contra esse sistema que precisa discutir essas questões sem pudor, discutir essas questões com profundidade, discutir essas pessoas sem medo, sem receio. Qual o problema de que não sou LGBT? Está no programa em defesa intransigente das pessoas LGBTs. Isso me orgulha, Marcelo. Isso me dá satisfação. Isso me enche de orgulho, de alegria, porque eu estou num espaço que eu acho que a gente está dando uma contribuição muito modesta ao aprimoramento da sociedade, ao crescimento da sociedade. A gente tem que ter esse marco civilizatório de defender a pessoa, independente da sua condição, até econômica, defendê-la. Isso é civilização, isso é humanidade. É humanidade. Isso é respeito, isso é empatia, isso é alteridade, de nós sentirmos a dor. Eu sei que eu não tenho condição de sentir a dor que você sentiu como sendo LGBT. Certamente não são poucas. De toda a sua história de vida, de sua história de luta, de labor, de trabalho, de ativismo, eu não tenho condição de dizer essa dor, mas eu posso tentar exercer essa empatia e trazer isso inclusive para a minha função, para o meu trabalho, de avançar nessa temática. Eu inclusive acho, sabe, doutor Sérgio, que o senhor consegue avançar. Mas já que a gente entrou nesse tema, eu vou entrar em um trabalho que nós fizemos, o quanto assessor técnico. Eu, assim, na verdade, doutor Sérgio, teve os encaminhamentos como técnico da pasta LGBT que fiz, junto às retificações de nome e gênero, foi uma coisa que eu não tinha dimensão. Hoje é que eu consigo compreender mais algumas coisas. Primeiro passo foi eu pensar quem são esses defensores, porque até então eu não tinha contato. E aí eu precisei muito encher o senhor, perturbar a sua vida, lhe pedir as declarações, enfim, ao ponto de ter parado no prédio. Eu fui me recebeu no prédio da sua casa para me dar as declarações, achar aquilo um absurdo que eu fiz. Eu fui lá. E eu comecei e assim, doutor Sérgio, e foram algumas situações que hoje eu compreendo e nos tornamos uma referência no Brasil, porque eu falo isso sem modéstia, assim, estou dizendo isso porque eu comecei a compreender mais, porque na verdade eu só tinha um instinto de querer ajudar as pessoas trans, a minha intenção era essa, mas eu não tinha noção, na verdade, que eu ia mexer com tanta coisa. Eu não tinha noção que eu ia mexer nas receitas dos cartões. Verdade. Eu não tinha noção. Eu começava a entender por que tanta agressão e por que eu respondia também de uma forma muito agressiva. Mas enfim, né? Nós acabamos. É através do meu questionamento que eu fiz a Eduardo uma vez, interessante, que eu fiz, olha, Eduardo, estamos quebrando. Existe um pagamento que está errado. Ótima provocação que o senhor acertou com a Astra. Fez uma provocação que eu procurei saber. Foi uma provocação que nós somos uma raridade. Estados como São Paulo, por exemplo, a Mastel, uma empresa, patrocina, um parlamentar tem que fazer uma emenda de milhões
para que as pessoas trans possam fazer a retificação. Aqui, nós conseguimos esse feito inédito. É claro que foi uma luta do movimento, a gente sabe, mas teve uma luta de Marcelo, teve uma luta de Dr. Sérgio, né, indiscutível. É tudo que roda e vira, eu mando a provocação. Mando para São Paulo, mando para o Rio, mando para Bahia. Roda e vira me pede, e agora já salvei, não vai pedir mais. Primeira pergunta, o senhor tem noção do que o senhor fez? Da grandiosidade? O senhor tem noção? Porque assim, doutor Sérgio, é assim, eu pensei, meu Deus, eu não sei como é que eu conseguia e como é que eu perturbei tanto doutor Sérgio. De maneira nenhuma, Marcelo. Olha, eu acho que você me contagiou. Eu acho que você me trouxe essa necessidade. O senhor sabia que ia ser isso tudo? Olha, de fato, não. Eu também não tinha noção. Eu não tinha realmente a noção. E como você também, eu colegas me ligam de outro país, de outro estado, para se informar, se inteirar. Leva vários no estado dele não acontece isso e encontra muitas dificuldades. Sim, e tal, Rio, tal. São Belo Horizonte, São Paulo. Isso não flui. E me ligam de estados até muito maiores do que Sergipe. Sim, Belo Horizonte. Eu fico até estupefato com isso, de saber que mas não é possível que isso não acontece aí. Pois ela Aracaju ouviu. Pois é, esse é um direito, e agora com o reconhecimento também da não binariedade. Foi, que é outra questão. Mas eu preciso reconhecer, primeiro, a atuação dos movimentos. Sim. A sua atuação. E também, hoje eu tenho que dizer, porque também luta. Eu estava confuso também com tudo aquilo. Eu lutava, eu estava confuso. Exatamente. Mas diga aí. Quem luta pela defesa dos direitos humanos não pode estar só. Sérgio sozinho é muito pouco ou quase nada. E vocês do movimento, você que é um grande ativista, né? A rede atuando como um todo, isso foi fundamental. Fundamental. Eu me lembro que nas reuniões que nós fazíamos lá no Tribunal de Justiça, e nunca vi, isso foi um marco, né? Uhum. Se estendeu uma bandeira LGBT na mesa do corregedor, isso foi um extraordinário. Isso foi um marco. Foi um marco. Né? Não tem que admitir, foi um marco. Um marco, eu diria, Marcelo, um marco civilizatório. Não vem ativista dizer que não foi, porque na mesa do Tribunal de Justiça se abriu uma bandeira LGBT, nós todos, ao final, nos abraçarmos, nos confraternizarmos pelos avanços ali com o Tribunal de Justiça, que foi que nos entendeu, digamos assim, acalentou, não é? Que nós fizemos um procedimento, nós pedimos a instauração de um procedimento administrativo para chegarmos aonde... Eu também escutei muita coisa. Eu também escutei muito xingamento. Foi uma provocação que o senhor fez, eu li. Foi uma provocação, não foi? Isso, foi. A gente pediu a instauração de um procedimento, fiz um estudo jurídico e vi a ampla possibilidade da gente conseguir. Me debrucei sobre os livros e tal, me imbuí de muito humanismo que você sempre nos traz, que a Astra nos traz, Maria Eduarda, Tatiane, Rogério e todos indistintamente. Desculpa se esqueci alguém. Eu acho que a gente pode avançar nessa matéria. Tá. Agora você não pode fugir. Quem passa por mim de cara com Marcelo tem uma sabatina, um jogo, um bate-bola rápido, sem pensar. Vamos lá. Direto. Se demorar muito, eu corto, viu? Vamos lá. Sonho. Ser muito feliz. Material. Sonho material. Uma casa no campo. Carro. Um carro importado. Cor. Amarelo. Prato predileto. Feijoada. Roupa. Terno. Minha roupa do dia a dia. Música. Um belo rock and roll. Cantor. Ai, meu Deus do céu. Roberto Carlos. Cantora. Zizi Posse. Atriz. Suzana Vieira. Uma música, já que o senhor é cantor. A música melhor do mundo pro senhor. A música melhor do mundo. Aquela de Frank Sinatra. Frank Sinatra canta no filme Coringa. That's Life. É a vida. Nossa! De cara com o Marcelo tá encerrando mais um programa. Doutor Sérgio, muito obrigado. O senhor é fantástico, assim, muito agradecido. O nível, cada dia mais meus convidados têm
tem elevado o nível do meu programa, pessoas ilustres, bate-papo educativo, informativo. Estamos fazendo mais um capítulo de uma história de conscientização política na promoção dos direitos humanos. Aqui já passou uma transgênero social, já passou um policial gay, agora um defensor público que tem compromisso com as pautas dos movimentos sociais. Viram outros, já tem uma fila de pessoas esperando. Opa, todo mundo quer vir. Todo mundo quer vir. Vai ter uma pessoa intersexo, vai ter uma pessoa bissexual, vai ter advogado. Tem uma série de pessoas que já estão, inclusive, me ligando. Quando é que eu vou? Opa, nossa, porque tá vendo que o programa tá bom. Eu disse, eu não quero milhões, mas basta a audiência subir um pouquinho e que alguém tá vendo. E aí meu produtor Jorge, aí uma figura maravilhosa que tá me dando. Foi ele responsável por esse programa, viu? Foi ele responsável, porque eu tenho muito coragem. Parabéns. Porque eu não tinha coragem de falar, de fazer entrevista nenhuma. Mas aí eu cheguei até aqui. Eu queria que o senhor passasse as considerações finais, depois eu vou passar para mim, encerrar, né? Para que a gente possa fazer o encerramento e aguardar, né, meu próximo convidado. Hoje, 19 de maio, Dia Nacional do Defensor Público, em homenagem ao 17 de maio, Dia Internacional de Combate à LGBTQI-fobia. O próximo tema vocês aguardem. Com a palavra, as considerações finais, doutor Sérgio. É uma honra para mim fazer parte dessa sua jornada, uma honra ter conhecido você. Eu aprendo muito. Eu aprendo muito com vocês. Para vocês terem uma ideia, você ter uma ideia da dimensão do que eu estou falando, na pandemia, né, aquele momento que todo mundo ficou perplexo do que acontecia e a gente preocupado com as pessoas em situação de rua e como vacinar, porque elas são errantes, elas não param, e uma pessoa em situação de rua disse assim: doutor, a gente toma a Janssen porque é uma dose só. Que maravilha. Que maravilha. Então, como eu aprendo com vocês nessa caminhada da vida, como vocês são pedagógicos para mim, dando lições de humanismo, de respeito humano, de empatia, de alteridade, me ensinando para arrematar que qualquer maneira de amar vale a pena. Muito obrigado, Marcelo. Chegamos ao final de mais um programa. Nossa, como eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a Jorge, aqui, mais uma vez, que está sempre me dando apoio. Eu quero agradecer a assessoria LGBT, a Secretaria Municipal da Assistência, que nos apoiou também. Quero agradecer aos meus amigos e amigas colaboradoras que estão apoiando sempre, dizendo que não quer o nome, mas está contribuindo sempre com esse programa. E dizer que voltaremos, né? No mês de junho, mais um tema, mais um debate, e eu vou cumprir todas essas agendas e vamos fazer com que esse canal se multiplique, se triplique, porque direitos humanos é isso, nós temos que insistir. E esse canal é um canal de conscientização política. Eu não quero reality, não quero produções lixo cultural, nós queremos debate. Estou finalizando. Um beijo para quem me apoiou e me apoia. Para quem me criticou, pode me criticar. É bom porque até me incentiva mais. Dizendo que eu preciso falar melhor, mas estou aqui melhorando. Beijo!